Você é do tipo do médium que tá esperando que algo muito maluco aconteça, que Jesus entre pela porta da sua casa e diga: olha, eu vim aqui te explicar tudo, ou Deus parar o mundo para alguém vir falar com você, para o Deus, né, se materializar na sua frente e falar com você: olha filho, olha filha, eu vim aqui explicar a sua mediunidade, eu sei que você não aceita, eu sei que é difícil e tal, tal, tal. Bom, se você está esperando por isso, eu não sei nem como falar para você, porque esperar sentado não vai rolar. A gente tem que ser muito honesto com nós mesmos. A verdade é, você não começou a aceitar. Aí vai começar a ter um probleminha aí, que existe o tal do livre-arbítrio, que muita gente acredita, não acredita, já ouviu falar, acha que isso é assim ou assado. E eu digo para você, se você é médium, mesmo que não aceita, você já entendeu que o livre-arbítrio é um negócio sério e ele é respeitado. Talvez existam níveis de livre-arbítrio ser invadido ou não, mas independente disso, você sabe que existe o tal do livre-arbítrio e que, dependendo aí, se você não der uma abertura, nada vai acontecer. Então tem muito médium que está esperando Deus se materializar dentro da casa dele e vir falar: oi meu filho, oi minha filha, então você é um médium, você é uma médium, pode aceitar isso daqui. Ou então Jesus entrando pela porta, atravessando paredes e tudo mais, vindo até você falando: olha, acontece isso, acontece aquilo e tal, tal, tal. Não espere, porque você já entendeu já. Você já esperou esse tempo todo. Isso não aconteceu e isso não vai acontecer. Pelo menos não desta forma. Mas quando você começa a abrir os olhos para falar assim, ó, peraí, não é que eu não aceite a minha mediunidade. É que eu não aceito fazer algumas coisas de forma padronizada, como as pessoas falam que todo médium tem que fazer tal coisa. Por exemplo, todo médium tem que fazer uma incorporação, papo furado. Todo médium tem que fazer uma psicografia, papo furado. Quem é médium, ele só pode trabalhar se for na Umbanda, no Kardecismo, no Candomblé, alguma coisa mais assim que aceita a espiritualidade. Papo furado, tudo isso daí é papo. A médium tem que ter religião, papo furado, é tudo papo furado. E quando você entende que esses papos furados já não faz mais sentido, já não é mais parte do seu paradigma, porque você está caindo num paradigma coletivo. O que é um paradigma? É sistema de crença, é conjunto de ideias, aquilo que se habituou a fazer muitas vezes pelo coletivo, o que o coletivo aceita ou não. E isso não tem nada a ver com você indivíduo, você individual, você não é coletivo. Então por que você está pensando como todo mundo? Por que você está entrando na redoma deles? E observa, quem fica falando assim, porque médium tem que fazer tal coisa, tem que fazer tal outra coisa. Essa pessoa não é médium, caramba! E aí tá eu e você caindo nessa pegadinha falsa, nessa ideia torta, nesse negócio que não tem nada a ver com nada. Então eu falo para você, médium, a única maneira das coisas acontecerem na sua vida é quando você começa a abrir os olhos para uma realidade que vai além do meu tamanho, do seu e do planeta Terra e do universo. É maior do que tudo, tá? Está em tudo, em todos os momentos, presente em tudo, faz parte de tudo, está nas plantas, nos animais, em tudo. Quando você começa a compreender uma coisa assim de uma forma muito maior, você vai entender que você faz parte desse tudo. E que todos nós aqui somos como se fossem pecinhas de quebra-cabeça, que lá na frente, quando encaixar as pecinhas, tudo certinho, bonitinho, a gente vai formar uma grande imagem, mas que cada um aqui tem um porquê, tem um sentido. Você com a sua mediunidade. Mas eu não aceito minha mediunidade. Infelizmente vai ser você naquele lugarzinho não aceitando a sua mediunidade. Mas depois vão vir seus filhos, vão vir seus netos, e aí você já entendeu. Vai ter algum médium ali
vão ter médiums ali, né? E se você abrir mais um pouquinho os olhos, você vai entender que esse tipo de assunto, esse tipo de conversa, igual eu estou tendo aqui com você, se você está chegando aqui é porque você já começou a observar que você quis saber um pouco mais. Aí está começando a chegar isso até você. Ah, Felipe, é porque o seu vídeo é especial, porque seu canal é especial? Nada disso, é só porque eu estou fazendo a minha parte e você se abriu para você querer entender. E o que quer dizer isso? Quer dizer que você abriu uma portinha dentro do seu livre-arbítrio ou uma janelinha dizendo assim, olha, aqui nessa janelinha eu aceito ver coisas desse tipo mais espiritualista, esotérico, de mediunidade, de energias e tudo mais. Aí o que vai acontecer? Vai começar a chegar em você, sabe-se lá da onde. Quando vê uma pessoa compartilhou, quando vê um familiar seu assistiu alguma coisa e aí você caiu nesse vídeo, ou você caiu em outros vídeos, ou sabe, alguém falou alguma coisa, ou alguém que você esperava, que não aceitava mediunidade nenhuma, de repente do nada te manda uma coisinha falando sobre mediunidade, ou perguntando, nossa, eu já vi já que você estava conversando sobre isso, será que você é médium também? Dá uma olhada nesse vídeo, e aí você começa a olhar e falar assim, caramba, peraí, se o outro aceitou, eu vou começar a aceitar. Entende que a sua dor, o seu drama é só você que vive. Então, se você observar, sabe, as coisas de uma forma maior, você vai entender que nada está encaixotado, não existe nada pré-moldado para nada, porém, existe sim, essas caixinhas existem, porque elas precisam sustentar alguns tipos de pessoas. Por isso que a religião ela é excelente. Então, assim, ó, se você é da religião evangélica, você vai ter a sua mediunidade lá e você vai poder passar a sua mensagem com o dito de que veio do Espírito Santo. É o fogo do Espírito Santo sobre você e trabalhando ali. Cara, não importa. O que importa é que você está fazendo o seu trabalho, você está passando a sua mensagem, as coisas ali estão acontecendo. Às vezes, né, aí vai lá, aí, dependendo, né, do lugar. Aí na igreja evangélica você vê lá, fulano é carismático, né? Faz parte desse daqui. Então são nomes diferentes para a mediunidade, né? E que eles são aceitos, estão em toda parte, né? E normalmente quando você vê que tem um pessoal falando, nossa, aquela igreja é fervorosa e tal, não sei do que, tem um médium lá. Ah, o culto de fulano é tão legal, a missa de ciclano, de beltrano, né? Que pode ser, o médium pode ser até que seja o padre, né? Ou o pastor, ou o sacerdote da outra casa, ou o pai, ou o padrinho, ou o nome da religião que for. E a ideia inteira observa porque vai ter isso em todas as religiões, vão ter médiums, e fora das religiões, até ateu que é médium. Pessoas que são médium, mas aí eles se observam de uma outra maneira. Por quê? Porque eles não querem estar dentro de uma caixinha ali. Porém, essa caixinha, por mais que o nome seja pequeno, que eu estou colocando, eu não estou minimizando. Você sai de uma caixa para entrar em outra. Então, assim, eu saí de uma caixa, né, de um paradigma coletivo e eu estou em outra hoje. E eu estou feliz. Mas sim, eu estou numa caixinha. Eu faço parte de alguma caixinha, de alguma crença também, de um público coletivo e tal, tudo mais. Isso daí também, tudo ok. O que eu quero chegar aqui não é que você é o ser totalmente 100% independente de tudo. A ideia aqui é para que você observe que todas as vezes que você abrir os seus olhos, abrir uma janela, uma porta, para que possibilidades cheguem até você, você vai entender muitas coisas, dentre elas o seu livre-arbítrio. Através de Deus, ou se você é ateu, através sabe-se lá do que, vai chegar até você o que precisa chegar, de diversas maneiras e por diversas vias, pelos animais, pelas plantas, pela natureza de um modo geral, o vento, o fogo, a água, a terra, os elementos. Vai vir através de uma outra pessoa, às vezes que não acredita em nada disso. Vai vir de uma conversa aleatória de duas pessoas que estão passando ali
do nada, e você não tem nada a ver com aquela história, mas está atravessando a rua e de repente atravessou a rua, e aí você pegou bem uma parte de falando assim, ó, porque eu não sou médium, mas eu acho que se você é médium, você deve observar um pouco mais isso daí. Enquanto está atravessando a rua, eles estão falando para o outro, não está falando para você, mas você captou que é para você. E aí você vai entender que nós somos seres magnéticos. E você vai compreender que se você é um pouco meio médium e que ou que as pessoas acham que você é estranho e tudo mais, normalmente o médium ele pode até falar assim, que ele acha que ele é estranho, mas é mais para, como que eu posso dizer, para que a população, para que o coletivo aceite ele, porque quem é médium normalmente ele não se acha estranho, ele acha que ele está um pouquinho assim até à frente muitas vezes, e entende que nem todo mundo entende ele, inclusive ele também não quer buscar, porque os outros não vão abrir essa porta. Ah, Felipe, mas e se os outros não me aceitar? Aí a gente vai chegar num negócio legal. Eu vou falar sobre isso daí num outro vídeo, mas eu vou jogar bem a sinceridade aqui de uma forma direta. Não espere as pessoas te aceitar, porque nem você aceita todo mundo. Às vezes mudou, é outra raça, você não aceita. A pessoa tem uma opção sexual diferente da sua, você já não aceita. A pessoa tem uma posição política diferente da sua, você já não aceita. A pessoa não torce para o time igual a você, você já não aceita. O que você está esperando do outro que você nem faz? Então, assim, Felipe, você está falando isso daí porque você quer me incomodar, porque você quer me atiçar, sabe, sei lá, perdi a palavra aqui. Mas não é para te deixar para baixo, não é nada disso, é para você abrir os olhos. Por quê? Porque nós, independente de quem aceitou a sua própria mediunidade, cara, de nada difere dos outros. A gente tem problema igual todo mundo, né? E hipocrisias e tudo mais, tudo igual a todo mundo. Qual que é a única diferença? Você entende que se você não trabalhar essas partes negativas e tudo mais, acabei de falar um pouco de tempo atrás, né? Nós somos seres magnéticos, imagina. Você observou, você falou, eu sou médium mesmo, começou a ir atrás disso, começou a observar que magnetiza as coisas, mas quando você quer, você magnetiza com mais força ainda, e aí de repente você não vai deixar a tua hipocrisia para algumas situações. Você entende que existe vida após a morte, não porque você acredita, não porque você tem fé, mas porque você tem certeza. E aí do nada, acontece alguma outra coisa que você é contra uma outra raça e você entende, se tem vida após a morte, a reencarnação acontece de uma forma tão natural, por que eu tô ainda com essa hipocrisia com raças que eu vou... Já morri, nasci quantas vezes, né? E o Criador que me criou, que criou tudo, tem um motivo para tudo, né? E aí você entende que você não vai poder ficar com essas picuinhas, com essas coisinhas que são cultural de um povo, né? Da onde você mora, do bairro, do outro negócio, não. E que toda a energia é maior do que tudo isso. Por isso que eu estou falando. Existem algo que são bem maiores. Quando você observa que as coisas são bem maiores, você começa observar e se observar e falar assim, tudo é grandão, tudo é isso daí, tal, não sei do que, mas eu sou esse daqui. E dentro da minha pequenez, dentro da minha forma limitada e tal, não sei do que, eu sou grande dentro dessa forma limitada e sou grande dentro da minha pequenez, dentro dessa pequena atitude, sou grande, mas sem ser maior do que tudo, né? Sem ser maior do que um ou outro, mas entendendo que, compreendendo agora um pouco mais, eu estou maior, não em tamanho, não mais do que o outro, mas mais do que eu estava aí há uma semana, há um dia, e tem 8 anos que eu estou vivendo isso daqui, estou feliz da vida, assim. E parece mesmo que a nível energético que eu tenho essa energia dessa criança aí de 8 anos, que é aquela criança que saiu daquela questão, agora já está começando a entrar em caramba, né? Eu já sei algumas coisas, né? Porque até 7 anos de idade que você quer ter a quantidade de amigos, mas depois que você já tem os amigos, você quer ter suas coisas só para você. Então, assim,
Eu entendo a minha limitação, eu compreendo o meu tamanho dentro da minha compreensão de hoje, ou seja, para quem está de fora, para quem já é o mais velho, né? Nessas questões e tal, tudo mais, pode ver e, né, observar com outros olhos, mas com os meus aqui, que eu estou vivenciando isso daqui, eu falo para você o seguinte: a melhor liberdade é aquela que você dá para você, é aquela que você se aceita, é aquela que você entende que você precisa crescer, evoluir, dar suas cabeçadas aí nos lugares, errar e voltar, porque para você, pro lado escuro da força, é fácil também, assim como também é fácil pro lado claro da força, sabe, pro lado do amor verdadeiro, é fácil também, pros dois lados é fácil, sendo que vai ter um problema, né? A todo passo que você dá e que você vai ganhando consciência, por você ter consciência, você também aumenta a responsabilidade, a cobrança. Então, muitas vezes, o que vai ser difícil, por assim dizer, é que quando você erra, você fica, caramba, meu, não acredito que eu errei nisso daqui. Mas depois você fala assim, se eu ficar muito tempo me cobrando também, me ferrando nisso daqui, eu que vou me lascar, porque eu sou um ser magnético, eu sou médium, e tudo isso daqui está acontecendo ao redor e vai me ferrar. Eu não entendendo o meu tamanho, minha pequenez, tirando o meu pezinho do chão, eu vou cair com facilidade. Então você vai compreendendo isso daqui de uma forma tão mais ampla que você vai observar que a melhor coisa que você faz é dar um passo de cada vez na direção certa, sabendo o que você quer, e já já você vai chegar lá. Não vai ter alguém de fora que vai trazer para você todos os ouros que existem aqui no universo, vai trazer um caixotinho com um monte de coisa. Tá aqui, ó, todas as respostas para sua pergunta. Abre aqui o seu baúzinho, toma esse pergaminho aqui antigo, esse negócio aqui que fazia parte, que era do seu ser, na sua vida passada. Para de viajar muito na maionese astral, porque não precisa disso. A mediunidade, ela não tem uma coisa do tipo, nossa, é um baita compromisso. Ah, é verdade, tem um monte de gente que fala sobre isso daí. Ah, não, é porque... Eu vou falar isso em outro vídeo, mas vai ser legal pra caramba, que foi o que chegava até mim. Mas você não tem medo? Aí eu falava assim, medo do quê? Ah, médium é responsabilidade. Então, mas eu já sou médium. Eu não aceitar é que é o problema. Ah, não, é porque senão você vai pegar uma responsabilidade. É porque é muita responsabilidade, né? Qual é a muita responsabilidade? Quem está falando isso normalmente não é médium, não entende nada e só está repetindo palavras. E muitas vezes é porque observou uma mãe, ou um pai, ou um irmão, ou alguém da família que era médium, e que aquele médium muito provavelmente era destrambelhado, não tinha equilíbrio. E aí falava, não, porque o outro lá ele é cobrado, ele não sei do que, não pode fazer tal coisa, não pode trabalhar de sexta-feira, de quinta-feira tem que pôr a roupa amarela e tal, não sei do que. E isso daí é tudo uma caixinha que a pessoa entrou de alguém, que ela comprou aquela ideia e ela está seguindo daquele jeito. Mas o que eu vou passar aqui é a minha vivência, não estou dizendo que é melhor do que a do outro, mas é para a gente tirar essa questão aí que só atrapalha os médios que estão iniciando. Então veio muita gente com medo, ela tinha medo por mim, porque eu estava buscando a minha mediunidade e estava com medo por mim. Cuidado, hein, quando for mexer com essas coisas. Que coisas? Que coisas? Porque quando eu não conseguia dormir, ninguém vinha para me ajudar. Era mais fácil, vem com tarja preta. A pessoa te dá um negócio que é ilegal para você dormir, para você se abafar. Então assim, ó, entenda e compreenda que quando você começa a entender o que é o livre-arbítrio, que eu acredito que ele tem um outro nome sobre isso, que eu tenho uma vivência, que é o seguinte: quando você entende, quando você se abre, e parece que é você que tem que dar essa abertura, senão não chega nenhum tipo de informação. É como se você falasse assim, caramba, peraí, agora que eu estou estudando a mediunidade, agora que eu aceitei, tá todo mundo falando disso. Então, sempre esteve. A diferença é que você não estava aberto para receber esse tipo de informação, mas sempre esteve.
né? De uma maneira ou de outra, quando não tinha internet, era através dos livros. Ah, mas eram alguns. Ah, mas esse fulano não aceitasse porque eu estava lendo. Então, mas o problema era do fulano, não o seu. Né? E aí você começa a entender outras situações. Mas enfim, não vamos estender muito não, mas vamos deixar esse tema do médium, né? Daquela questão da mediunidade, que a pessoa fala assim, ah, eu aceitei, tenho medo de aceitar minha mediunidade pela responsabilidade que eu tenho. Vamos deixar para um próximo vídeo. Beleza? Então é isso daí. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, o seu comentário e saiba, se alguma coisa te pegou aí de uma forma que você não gostou muito bem, eu te peço aqui o meu sincero perdão e dizer para você, não é para te afetar, não é para te deixar para baixo, muito pelo contrário, é para você poder observar que existem várias pessoas fazendo vários caminhos e esses vários caminhos podem chegar em algum lugar que você também espera chegar com a sua mediunidade. E é você, sempre você, que vai dar os próximos passos. Ninguém pode fazer por você, só o que você pode fazer para você mesma, tá bom? O desenvolvimento, ele é seu, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo, valeu!